Fala pessoal, fala rapaziada, fala nação corintiana e amigos de outras torcidas aí. Eu, Leonardo Machado, venho aqui para gravar mais um vídeo para vocês aí, trazendo informações do timão aí, né? O juiz hoje, né? Infelizmente vai ser o Daronco, no jogo aí de São Paulo e Corinthians, no confronto aí do Brasileirão. O Corinthians precisa vencer, o São Paulo também tá precisando vencer. E espero que seja um bom jogo, né? Mas vamos às notícias lá, pessoal. Antes de mais nada, pessoal, quero deixar uma dica aqui pra vocês, tá? Pra quem gosta de games aí, precisa comprar seu console, seu jogo, seu acessório aí, dá uma olhada no site lá, tá? www.tupagamesexpress.shop e confere as ofertas, tá ok? Ó, a CBF definiu a arbitragem para o clássico entre São Paulo e Corinthians nesse sábado, dia 20, às 21 horas no Morumbis. Anderson Daronco será o árbitro principal do Majestoso. A equipe de arbitragem será composta ainda por Rafael da Silva Alves, Thiago Augusto, Capes Diel como assistente. O quarto árbitro será João Vitor Gobi, enquanto Daniel Nobre Ribins comanda o VAR. A gente sabe que muitas vezes quando o Daronco apita, né, jogo do Corinthians, até jogos de outras equipes aí, a coisa fica meio feia, né? Fica é uma arbitragem muitas vezes tendenciosa, duvidosa, sempre acontece alguma coisa, alguma polêmica. Fazer o que, né, pessoal? É a CBF, sempre a mesma coisa. Infelizmente, é sempre as mesmas figurinhas carimbadas. Vamos torcer aí para que não dê nada de errado, né? Não prejudique nem o Corinthians nem o São Paulo, né? Ó, em fase final de transição física, Yuri Alberto deve retornar ao elenco corintiano nos próximos dias, enquanto se recupera de lesão na lombar. O atacante visitou o GAC, Grupo de Apoio à Criança com Câncer, em São José dos Campos, reafirmando seu comprometimento com casos sociais. Yuri passou a tarde com crianças e adolescentes em tratamentos, distribuindo carinho, autógrafos e palavras de apoio. Segundo ele, ações como essa fazem parte de sua rotina fora dos gramados. No clube, a expectativa é de que o Dorival Júnior tenha todo o elenco à disposição na próxima semana, em meio aos desafios do Brasileiro e da Copa do Brasil. Vamos torcer para ele se recuperar aí, porque nós estamos precisando, né? O movimento referente ao Corinthians aí. Movimento Corinthians. Grande protocolou nesta sexta-feira, dia 18, um pedido formal para que o ex-presidente André Sanches seja desligado do Conselho Deliberativo do clube. Já estava demorando para isso acontecer, né? Já era para ter acontecido há muito tempo. A solicitação foi motivada pelo uso do cartão corporativo para despesas pessoais, prática admitida pelo próprio conselheiro. O grupo também pede apuração de todas as faturas de cartões corporativos utilizados por diferentes gestores. O documento aponta possíveis infrações ao Estatuto do Clube, à Lei Geral do Esporte e ao Profut, e solicita que a Comissão de Ética abra processos disciplinar. O CORE já havia recomendado investigação na última segunda-feira, ou seja, as coisas estão acontecendo lá dentro lá, pessoal. Tá na hora de botar as coisas para acontecer, botar nego no lugar, sair quem tem que sair, investigar o que tem que investigar. E tá na hora da limpeza, tá na hora da limpeza. O pessoal do Corinthians aí tem que fazer alguma coisa para mudar isso aí, porque não dá, cara. Continuar a bagunça que tá com os caras que estão lá dentro que não fazem nada, tem que sair fora, entendeu? Eu tô fazendo num vídeo aí, pessoal, mas se precisar eu faço em dois, tá? Porque às vezes não dá pra fazer num vídeo só. Mais informação sobre o Corinthians aí. O Corinthians atrasou o pagamento da primeira parcela de um acordo com a Câmara Nacional de Resolução de Disputas e pode ser punido com um transfer ban, que impede a inscrição de novos jogadores. O plano, homologado em abril, prevê 76 milhões em dívidas e clubes e atletas. A primeira parcela de cerca de 4,2 milhões venceu na última quinta-feira. Apesar do atraso, o clube ainda tem 5 dias corridos para comprovar o pagamento, antes de sofrer qualquer punição, segundo as regras da CNRD. Para quitar a dívida, o Corinthians tenta viabilizar a entrada de recursos. O Conselho de Orientação aprovou a antecipação de 30 milhões de contrato de TV com a Liga Forte União, mas o valor ainda não foi repassado. Em agosto,
O clube deve receber também cerca de 50 milhões da Nike pela renovação do contrato. Você tá vendo aí que o Corinthians tem seus problemas, né, para resolver. E tá antecipando também um pouco do dinheiro que precisa receber para resolver as coisas, né? Vamos ver se as coisas caminham, né, pessoal? Time do Povo. O Corinthians atrasou o pagamento da primeira parcela de um acordo com a Câmara Nacional de Resolução. Enfim, foi o que a gente acabou de ler aqui, né? A gestão de Augusto Melo no Corinthians está sob intensas descobertas. Pera aí, pessoal. Passou uma moto aqui. A gestão de Augusto Melo no Corinthians está sob intensas descobertas, com diagnóstico financeiro alarmante revelado em uma reunião do Conselho de Orientação, CORE. Segundo a análise da diretoria de Osmar Stable, o clube enfrenta um cenário de calamidade e as projeções orçamentárias de Melo não se concretizaram. Você vê aí, né? Os demonstrativos financeiros analisados pela equipe de Stable apontam um déficit de 31 milhões somente em março, elevando o prejuízo do Corinthians no primeiro trimestre do ano para mais de 16 milhões. A auditoria evidenciou que os gastos reais do clube eram superiores aos valores apresentados por Augusto Melo. Nos documentos oficiais, essa discrepância exige que o departamento financeiro refaça todas as projeções para 2025. Diante desse cenário crítico, Osmar Stable solicitou ao CORE autorização para buscar um novo adiantamento de 30 milhões junto à Liga Forte União. Esse valor seria referente aos direitos de transmissão da Série A do Campeonato Brasileiro para o período de 2025 a 2029, buscando aliviar a pressão financeira imediata sobre o clube. Ou seja, teve muitos gastos, se gastou muito mais do que o Augusto Melo falou, pelo que eles estão falando aí, e eles estão tentando se virar agora para pagar as contas, pagar as dívidas, contratar jogador. Eu não sei não, esse pessoal, se a gente vai conseguir contratar jogador, hein? Com tudo isso aí de dívida. Se isso tudo aqui for realmente verdade, porque cada hora fala uma coisa, né? Então a gente não dá pra saber se quem é que tá falando a verdade, quem é que tá falando a mentira. A gente só passa as informações, né? O Braga, clube português, está prestes a confirmar a chegada do meio-campista Gabriel Moscardo, formado nas divisões de base do Corinthians, e negociado com o Paris Saint-Germain em 2023. O talentoso atleta de apenas 19 anos já se encontra em solo português. em solo português para selar um acordo de empréstimo válido por uma temporada. A informação é do jornal A Bola. A transação que levou Moscardo para a equipe francesa custou 20 milhões de euros, cerca de 130 milhões, apesar de ter vínculo contratual até 2028. O jogador não encontrou espaço desejado em Paris. Na última temporada esteve emprestado ao Reims, também da França, onde atuou em apenas 10 partidas e balançou as redes uma vez. Após seu período no Reims, Moscardo retornou ao elenco parisiense e entregou a equipe que conquistou o vice-campeonato no Mundial de Clubes. Contudo, ele não chegou a entrar em campo durante a competição. Agora no Braga, ele terá a chance perfeita para se desenvolver e consolidar sua carreira no futebol europeu. Eu acho ele um bom jogador. Pena que não foi usado no Paris Saint-Germain também. Onde que ele vai jogar ali, né? Tem jogadores muito bons ali no Paris Saint-Germain. Mas acho que tem tudo para dar certo aí. Nesse outro time que ele vai. A gestão de André Santos no Corinthians está sob intensa investigação, devido a gastos no cartão corporativo, gerando grande mobilização no Parque São Jorge. Desde terça-feira, 15 de julho, o Conselho Deliberativo tem recebido inúmeros pedidos de associados e coletivos para apurar as despesas do ex-presidente. Romeu Tuma Júnior, presidente do CD, deverá encaminhar esses documentos à Comissão de Ética e Disciplinar, CED, responsável por investigar irregularidades de dirigentes. A coisa tá feia, senhor Andrés. Coisa tá feia aí pra você, hein? Rapaz, tá vendo?
quando as pessoas investigam, quando as pessoas denunciam as coisas, como as coisas começam a acontecer. Aonde estava esse pessoal aí durante esses 16 anos? Né? Agora as coisas estão começando a aparecer. Isso eu acho que é só a ponta do iceberg, viu, pessoal? Diversos grupos e associados protocolaram seus pedidos, todos buscando rigorosas apurações e sanções. A família Corinthians, coletivo de associados com 148 assinaturas, exige a expulsão de Andrés do quadro associativo. Ótimo. Eles argumentaram que a admissão de gastos pessoais comprometeu a credibilidade do clube e foi um ato doloso. O grupo pede também que o caso seja enviado ao Ministério Público para investigar possíveis crimes como apropriação indébita e enriquecimento ilícito. O associado Rodrigo Lance Hernandes protocolou um pedido individual fundamentado na Lei Pelé, que estava em vigor durante o mandato de Andrés. Ele apresenta provas da repercussão do escândalo e refuta a alegação de confusão de cartões, citando compras em dias e locais distintos. Eita, nós! Ele falou que ele não sabia que o cartão, ele não sabia que era o cartão do clube. Hernandes solicita a análise de todos os gastos no cartão entre 2018 e 2020 e a investigação de omissões de outros dirigentes. Oh, beleza! Pau na máquina. É isso mesmo que nós quer. O coletivo Voz Corintiana baseia-se no estatuto do clube para pedir a expulsão de Andrés e a perda de seu mandato de conselheiro vitalício, argumentando que as faturas do cartão corporativo nunca foram devidamente analisadas. O coletivo também solicita a apuração de todos os gastos corporativos dos últimos 10 anos, de 2015 a 2025. Eita, nós! Ó, informação aí, pessoal. Deixa o like aí, ó. É urgente isso aqui. É bom, é bom, é bom. Exclusivo, rapaz. Exclusivo. Pensa que é só o Samir que traz exclusividade? Nós também traz. Deixa o like aí, se inscreva no canal e ativa as notificações para ajudar nós aí. O Grupo Valores 83 exige a expulsão imediata de Andrés do quadro de associados, alegando que sua conduta fere os princípios de moralidade e lealdade institucional. Por fim, a Arquibancada 85 protocolou um extenso pedido citando gastos em Fernando de Noronha como evidência contra a alegação de confusão. Além de pedir a punição máxima para Andrés, o grupo sugere como alternativa sua saída do Conselho de Orientação, o CORE, e a perda do mandato de conselheiro vitalício, além de declará-lo incompatível para futuros cargos no clube. Depois disso aí não tem... Se ele sair, não tem condições de voltar. Se voltar, é palhaçada. Eles também solicitam que o caso seja encaminhado ao Ministério Público e que se investigue a omissão de outros dirigentes e órgãos de fiscalização. Deixa eu tomar uma água aqui, pessoal, que a garganta seca, rapaz. Como eu tomo remédio, como vocês já sabem, né? Eu tenho que tomar uma aguinha, senão... Que a garganta seca, filho, aí fica difícil a gente dar uma olhada nas palavras aqui, né? Romeu Thomas Jr. aguardará mais pedidos e até o final dessa semana deverá emitir um comunicado sobre os próximos passos, esperando que os documentos sejam enviados à sede para o início de processo disciplinar contra Andrés Sanches. Graças a Deus, acordaram para a vida? Teve que vir uma denúncia dessa aí para vocês verem que o Andrés não é o cara certo pro Corinthians, que já devia ter acontecido isso lá atrás. Poxa vida, hein, pessoal? Até que enfim vocês começaram a trabalhar, hein? Depois de 16 anos. Eu espero que agora a coisa continue caminhando para limpar toda a sujeira que tá lá dentro, toda a imundície que tá lá dentro, porque o Corinthians se tornou não um clube de futebol, mas se tornou um covil de ratos e pessoas que só querem o mal do clube. Essa que é a verdade. E eu não deixo de incluir o Augusto Melo não, porque o Augusto Melo também fez muita coisa errada lá dentro lá.
gastou errado. Vixe, foi, sabe? Desculpa, cara. Respeito quem gosta dele, tudo. A gente não tá aqui pra julgar ninguém, mas Augusto Melo também não dá, não. Sinceramente, não tem condições de continuar lá dentro, não. Agora vamos pra John Arias, né? É do Wolverhampton. Arias é do Wolves. O Fluminense oficializou a saída de John Arias para o Wolverhampton da Inglaterra. Fluminense oficializa a saída de Arias para a Premier League e manterá percentual do colombiano. Muito sucesso ao ídolo. O Fluminense oficializou nesta sexta-feira, dia 18, a saída de John Arias, meio atacante colombiano negociado com o Wolverhampton da Inglaterra. Arias assinou o contrato com a equipe inglesa nesta sexta e fará coletiva nesse sábado às 11 horas de Brasília, no CT Carlos Castilho. O Wolves, né? Wolves que chama Wolverhampton. O Wolves pagará 22 milhões de euros por 90% dos direitos do colombiano. Desse montante, o clube carioca vai embolsar 16 milhões, praticamente 105 milhões. E ainda manterá 105 milhões de reais, tá? E ainda manterá 10% dos direitos sobre uma venda futura, enquanto o Patriotas da Colômbia ficará com 6 milhões, praticamente 38 milhões. Boa negociação para o Fluminense, hein? Apurou a ESPN. Antes do Wolverhampton, clubes de outros 6 países já haviam feito propostas ao Fluminense pelo colombiano. Zenit da Rússia, Galatasaray da Turquia, Girona da Espanha, Feyenoord da Holanda, Olympiacos da Grécia e Al Nassr, clube saudita, de Cristiano Ronaldo, chegaram a sonhar com Arias. Realmente, ele é praticamente um dos melhores jogadores do Fluminense, se não o melhor, né? Ajudou bastante o Fluminense aí nesse Mundial de Clubes. A proposta mais vantajosa até então havia sido do Zenit, que oferecia 16 milhões de euros. 99 milhões na época, com mais 3 milhões de euros em bônus, cerca de 18,7 milhões de reais. Mas o jogador optou por não ir para o futebol russo. O Fluminense FC concluiu a transferência em definitivo do meio atacante John Arias para o Wolverhampton, da Inglaterra. O clube permanece com 10% dos direitos econômicos de uma futura venda do jogador colombiano. Foi uma boa negociação, né, dos caras, né, mano? Seu sonho era a Premier League, o que não havia surgido até a participação do Fluminense no Mundial de Clubes. Com o protagonismo de Arias, o time de Renato Gaúcho chegou à semifinal da competição, caindo para o campeão Chelsea, após superar clubes como Inter de Milão e Al Hilal na campanha histórica. Arias também se destacou nos últimos anos como titular da seleção colombiana, sendo importante na campanha do vice-campeonato na Copa América de 2024. Ídolo do Fluminense, Arias chegou em agosto de 2021. Desde então, disputou 230 jogos, com 47 gols e 55 assistências. Pô, o cara joga demais, mano. Ele é um dos melhores jogadores que tinha aqui no Brasil, velho. Na moral. Além de ter sido peça fundamental nos títulos da Conmebol Libertadores, da Conmebol Recopa, o colombiano se despediu do Fluminense, do Flu, nesta quinta-feira, dia 17, contra o Cruzeiro em derrota por 2-0 no Maracanã, com direito à homenagem do clube no telão do estádio. Segundo apurou a ESPN, o contrato de Arias com o Wolves, inclusive, prevê uma cláusula de preferência de compra do Fluminense, caso Arias retorne ao Brasil. John Arias chegou ao Fluminense em agosto de 2021 e se eternizou na história do clube. Pelo tricolor, conquistou a Conmebol Libertadores 2023 e foi herói do título da Conmebol Recopa 2024, com os 2 gols na vitória por 2-0 sobre a LDU na decisão no Maracanã. Arias conquistou ainda os bicampeonatos do Carioca e da Taça Guanabara de 2022 e 2023. Ele soma 230 jogos, 47 gols e 55 assistências pelo time de Guerreiros, publicou o Fluminense. O Fluminense agradece toda a dedicação e profissionalismo e deseja muito sucesso ao ídolo, encerrou.
Realmente ele era um dos melhores jogadores que nós tinha aqui, tá? Eu tinha muita vontade que ele fosse pro Corinthians, mas do jeito que tá o Corinthians aí não ia conseguir contratar o cara. Enfim, né, desejar uma boa sorte pra ele, ele é realmente um ótimo jogador. Os números já mostram isso e o que ele fez também mostra, né? Aí, organizadas, agora falando do São Paulo, hein? Pro jogo de hoje, o pessoal foi lá também dar uma pressionada nos jogadores lá pro jogo de hoje. Igual a Gaviões fez com os jogadores do Corinthians. Organizados em ação. Eduardo Afonso traz os bastidores da conversa entre a torcida organizada do São Paulo às vésperas do duelo contra o Corinthians. Vamos ver aí. Na porta do CT, mais de 18 horas, 8h20, né? E o que está acontecendo? É um sextor diferente, né, pessoal? Tô aqui na porta do CT, mais de 18 horas, 8h20, né? E o que está acontecendo? O que está rolando aqui? Há pouco mais de 40 minutos, 27, nós contamos aqui, né? 27 torcedores da principal organizada do São Paulo, capitaneados pelo seu presidente de honra, que é o Baby, que havia divulgado que isso aconteceria, entraram por esse portão, esperaram quase 20, 25 minutos aqui próximo ao portão, e agora mais ou menos uns 10 minutos, 15, foram convidados a ir a um local aqui para uma conversa que, segundo eles prometeram, sem nenhuma animosidade, bem diferente do que aconteceu no esporte, talvez no Vasco da Gama, com Muricy Ramalho, por enquanto é o único que eu tenho informação da direção que estará presente, Crespo, que deve estar tomando um susto, nunca passou por isso, deve estar lá, o que está acontecendo, está invadindo o meu local de trabalho, e os líderes dos jogadores. Normalmente os líderes aqui, Rafael, Arboleda, Luciano, creio que o Lucas participe, o Caleri, estão fazendo tratamento médico aqui em tempo integral, enfim, jogadores mais importantes desse grupo do São Paulo. O que pensam ou o que querem, né? O São Paulo está num momento péssimo no Brasileiro, embora classificado nas Copas, vai disputar oitavas de final, está um ponto da zona de rebaixamento, não tivesse empatado com o Bragantino, teria entrado na zona de rebaixamento. Pelo que eu li, tudo que o Baby publicou, tudo mais, eles vieram dar uma força, mas ao mesmo tempo exigir uma entrega maior do elenco para tirar o time dessa situação. Eles aparentemente entendem a situação do clube, claro que não entraram aqui sem convite, foram convidados pelo clube, ou acordaram essa entrada com o clube, não invadiram, não foi uma invasão, nada, então a direção do clube está ciente do que está acontecendo, então aparentemente é uma conversa do tipo, sabemos que a situação não está fácil, que não tem grana, então depende de vocês tirarem o São Paulo dessa situação do Campeonato Brasileiro. Eu espero que seja isso, que não saia ninguém correndo por aqui, ninguém gritando, que apanhou nada, eu espero que seja esse o que vai acontecer, o que está acontecendo agora. Então esse é um dos pontos importantes do São Paulo. Eu vou ficar por aqui até a hora que eles saírem, vamos ver se alguém vai dar entrevista e contar o que aconteceu e tentar descobrir quem participou realmente dessa reunião. Pessoal, eu vou falar a verdade pra vocês. Eu não sou a favor da torcida ficar indo no CT, ficar conversando com o jogador, pressionando o jogador, sabe? Incentivando o jogador, porque eu acho que isso aí cabe aos dirigentes, às pessoas que trabalham dentro do clube, que são responsáveis para isso e recebem para isso, certo? Mas quando as coisas não andam bem dentro do clube, quando os dirigentes, diretores de futebol, seja o que for, não conseguem fazer os jogadores jogar em campo, né? Cobrar, chegar junto, entendeu? Às vezes dá uma puxada de orelha, fala, e aí, vamos jogar, não vai? Como é que vai ficar? Vocês estão no São Paulo, pô. Aí a torcida é obrigada aí, né, mano? Entendeu? Ainda bem que foi pacífico, né? A manifestação deles foram lá, tudo conversou e tal. Porque nos anos 90 o negócio estralava, hein, filho? O chicote estralava. Eu falo pra você porque eu sou de 85, eu tenho 40 anos, esse ano eu fiz 40 anos aí, 4.0, e eu falo pra você, olha a cara, eu vou falar pra você, as torcidas hoje tá até de boa. Eu vi um vídeo do esporte aí, rapaz do céu, cara. Os caras lá não pegou leve não, hein? Pegaram até acho que é Pablo o nome dele, que jogou no Atlético Paranaense, tá no esporte hoje. Um cara lá pegou ele pelos colarinhos aqui, ó. Puxou assim, mexeu com ele assim, ó. Falou um monte lá pra ele, cara. Rapaz, a coisa tá feia lá no esporte lá, hein? Coisa tá feia. Os caras foi lá e de chavou, velho. De chavou. Os caras não tá nem aí, não. Falou até uns negócios lá Quer? Eu não sei se eu posso falar aqui, então eu vou deixar quieto. Mas rolou um papo lá, o papo lá esquentou, cara. O clima lá esquentou feio. Aqui no São Paulo ele foi de boa. O do Corinthians também, que eu vi esses dias, né, que a Gaviões fez. Mas lá no esporte lá a coisa foi feia, cara. Entendeu? Então é difícil, né, cara? É complicado. Os dirigentes não fazem nada. O jogador às vezes não corresponde, que nem, por exemplo, o São Paulo ficar a um ponto da zona de rebaixamento. Cara, desculpa, cara. Corinthians, São Paulo, Santos, não era pra estar desse jeito que tá aí. Era pra estar no mesmo nível que o Palmeiras tá hoje, cara. Há muitos anos aí, ó.
Eu sou corintiano, cara, mas vamos falar a verdade. O Palmeiras hoje em dia é exemplo, cara, de direção, de gestão, de tudo, cara. Tudo. Financeira, a parte financeira. O Palmeiras só tá meio assim, né, cambaleando ali, porque o Abel não tá acertando nas suas ideias que ele tem para jogo, né? Nas suas táticas, nas suas ideias de jogo ali, nas suas escolhas, né? Dentro de campo. O jogador às vezes também não corresponde. Enfim, a Leila também eu acho que ela não devia ter contratado o Vitor Roque, muito caro e o cara não fez nada, entendeu? Eu acho que foi um jogo, um dinheiro mal gasto. É igual o Memphis Depay, cara. O Memphis Depay é 6K por mês, 6 milhões, fora os arregalia. Então, assim, tá, o cara veio, ajudou nós, tá, não cai pra segunda divisão. Esse ano aqui ajudou a gente até ganhar o Paulistão. Mas você pode ver que ele não tá jogando bem. O Memphis não tá jogando bem desde o começo do ano. O que ele pode fazer, o que ele pode produzir e do que ele ganha, cara, o Memphis ali no máximo ali, ó, pelo que ele ganha por ser da Europa, pelo que ele faz, que ele tá fazendo em campo, no máximo é uns 1.500, 1.800, entendeu? 1 milhão, quer dizer, 1.600.000, 1.800.000 no máximo. O cara, ele ganha 6 milhões, mano. É 4,4 milhões e meio, né? Que o Corinthians paga pra ele. O resto é a patrocinadora. Fora os benefícios que tá no contrato. Então, quer dizer, o Palmeiras gastou um puta de um dinheiro no Vitor Roque, não tá rendendo. Pode ser que venha a render, mas não tá rendendo. E o Corinthians gastou 6K, né? No Memphis. Então, assim, são contratações, cara, totalmente erradas de pessoas que acham que entende futebol, não entende, tá? Pra mim, a Leila, ela entende muito de administração, mas não entende de futebol. Ela contrata, assim, pelo que os outros falam pra ela, mas muitas vezes não surta efeito no campo. Que nem o Hulk tava aí, ó, era só ela contratar. O Hulk é um cara que queria vir pro Palmeiras. Acabou perdendo. Tem muita gente que eu conheço aí amigos meus, tá? Que é palmeirense, que não aprova muitas coisas que eles fazem lá dentro, não. Então, assim, gente, é complicado, sabe? Eu acho que tá na hora do que tá acontecendo no Corinthians aí, ó. Acontecendo no São Paulo, no Santos, entendeu? Pra voltar essas equipes sonhar, né? E lutar por títulos grandes, cara. O São Paulo não é pra estar onde ele tá, cara. O São Paulo é pra estar lá na ponta lá, ó. Disputando com Palmeiras, Flamengo, os times estão ali na frente. Corinthians é a mesma coisa. Santos é a mesma coisa. Mas você vê que muitas vezes nos últimos anos, esses times eles disputam ali de sexto, sétimo, oitavo pra baixo. Às vezes até mais. O Corinthians nesses últimos anos aí, direto beira a zona de rebaixamento. Entendeu? São Paulo esse ano, olha como é que tá. A coisa tá feia, cara. A coisa tá feia. Eu acho que tá na hora das torcidas realmente se reunir. Nada, tipo assim, eu não incentivo a violência, mas ir lá, conversar, cobrar, se manifestar, tem que ir, cara, porque senão a coisa não vai, cara. Fazer o quê? Os que estão lá dentro, lá, que são responsáveis por isso aí, não faz. É o que eu falei, eu não acho certo a torcida ir lá, entendeu? Não é que, tipo, não é uma coisa que devia acontecer, não é obrigação da torcida. Mas quando os caras lá de dentro não faz nada, a torcida tem que se interferir, entendeu? Mas é isso aí, pessoal, tá? Deus abençoe a todos. Um beijo no coração de todos. É um ótimo final de semana, tá? Um ótimo sábado e um ótimo domingo pra vocês. É um bom jogo pra todos, tá? Toma cuidado com esse frio aí que a coisa tá feia. Quem puder ajudar as pessoas com cobertor, com sopa, com cesta básica, com marmitex, principalmente as pessoas que moram na rua, cara, é bem difícil. Pensa o seguinte, cara. O que Jesus faria se visse essas pessoas assim, entendeu? Você, antes de julgar, cara, tente pensar o que Jesus faria, sabe? Então, não julgue, ajude, entendeu? Porque você vai ver que você vai se sentir muito melhor e Deus vai se sentir muito mais feliz e alegre lá em cima com a sua atitude e vai te recompensar, vai te ajudar, entendeu? Seja você, seja alguém da tua família, Deus vai te ajudar com as atitudes que você tem, entendeu? Com o próximo. E vamos que vamos, tá? Se inscreva no canal, ative as notificações para não perder os nossos vídeos, porque o YouTube não manda os vídeos para vocês, tá? Infelizmente, o YouTube não tá mandando os vídeos meus para as pessoas. As pessoas que tem que vir atrás ou eu mandar para as pessoas. Então, se inscreva no canal, ative as notificações, tá? Dá o like para ajudar, comente também, que ajuda bastante. Segue a gente aí nas redes sociais, tá? Seja no TikTok, seja no Quai, seja onde for. E vamos embora. Vamos para cima aí para fazer esse canal crescer cada vez mais, tá bom?
Tamo junto, Deus abençoe a todos e vai Corinthians. É nóis, pessoal.